Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Atos capítulo 22, versículo 6. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Bom Pai, ajuda-nos a ter luz suficiente para caminhar. Pois Saulo recebeu esta luz, e nós também desejamos andar nesta luz. Tu mesmo tens nos ensinado o caminho, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Fale conosco, Pai, mais um pouco. Ilumina não apenas a mente, mas o coração, a alma, que possa estar acompanhando sempre a luz da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Conhecendo o Logos. Uma mensagem, perguntas e respostas, número 2, parágrafo 101, pergunta número 13, diz o seguinte: alguns dizem que o irmão Branham é o filho do homem. Eu cria que a coluna de fogo era o filho do homem. Estou errado? Sempre é de admirar as opiniões, os vários conhecimentos que as pessoas têm. E na pergunta, pelo que se vê, o irmão errou dos dois lados. Alguns dizem que o irmão Branham é o filho do homem. Eu cria que a coluna de fogo era o filho do homem. Estou errado? Bom, essa é uma boa pergunta, muito boa. Porém, eu não sou o filho do homem, mas um filho do homem. Amém? Isto é para fazer diferença de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o filho do homem, mas um profeta é um filho do homem. Então, ele não é Jesus Cristo. Amém? Então já dá para entender a primeira parte da pergunta. Alguns dizem que o irmão Branham é o filho do homem.
Estou errado? Sim. Ele não é o Filho do Homem, mas ele é um Filho do Homem. Isto no tocante a um profeta e a Jesus Cristo. Tem que se ver isso. Porque no tempo de irmão Brana já sabia que tinha as pessoas que criam que ele era Jesus Cristo. Os milagres eram tamanhos, era muita coisa que foi feita no ministério de irmão Brana, que as pessoas confundiram o irmão Brana com Jesus Cristo. E ele chegou ao ponto de dizer que aqui neste púlpito em Jeffersonville, ele tem feito mais sinais do que fez em Nazaré, quando ele manifestou como Filho do Homem. Aqui, ele diz, em Jeffersonville, ele tem feito mais do que quando ele veio em carne, quando ele veio como o Filho do Homem. Porque ninguém nasceu como ele nasceu. Eu não estou com a mensagem aqui, eu li esta mensagem, esqueci de trazê-la. É coisas que vêm na hora também. Ele dizendo, ninguém nasceu como ele nasceu. E ninguém morreu como ele morreu. Agora todo mundo sabe que ele nasceu de mulher. Então nasceu como todos nasceram. Mas ninguém nasceu como ele nasceu, por obra do Espírito Santo. Ninguém nasceu como ele nasceu. Isto é a diferença de um profeta, um filho do homem, para o Filho do Homem. É que o Filho do Homem não nasceu pelo sexo, e um filho do homem nasce pelo sexo. O ministério é o mesmo. Há pessoa que não é a mesma. O ministério que é realizado em Jesus Cristo, o Filho do Homem, é o mesmo, porque é o mesmo ministério em outro homem. Mas este homem, ele é um Filho do Homem. Ele é um dos profetas. Agora, você lendo a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não faz diferença. Irmão Brana que mostrou assim. Na Bíblia diz, mas nos dias da vinda do Filho do Homem. A Bíblia não diz, mas nos dias da vinda de um Filho do Homem. Mas sim nos dias da vinda do Filho do Homem. Porque era o Filho do Homem vindo para manifestar em carne. E ele precisava de uma carne para esta manifestação. Eu pensei em falar um pouquinho só, passar por várias coisas que nós já temos comentado, sobre o caminho do Logos. E aí você reconhece o que é o Logos. O Logos, já temos aprendido aqui nesta mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 13, ele diz o Logos, ou ungido, ou a unção, ou, como eu ia dizendo, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que isto era. Isto era uma pequena luz movendo. Então você lembra aqui de Atos 22:6, quando Saulo encontrou, ele encontrou com uma luz. Aquela luz moveu e Saulo sabia quem era aquela luz. Nós vamos acompanhar, como o irmão Brana ensina aqui, porque fica mais fácil. Eu cria que a coluna de fogo era o Filho do Homem. Estou errado? Aí ele começa a ensinar sobre o Filho do Homem. Ele diz, porém eu não sou o Filho do Homem, mas um Filho do Homem. Há bastante diferença. Jesus Cristo
era o Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Agora, a razão pela qual provavelmente lhes foi feita esta pergunta a esta pessoa, ou foi dita, porque a gente me considera como um vidente. E o irmão Branham tinha bastante humildade para reconhecer sua posição, que cada um precisamos disso. Que cada pregador, conforme ele se desenvolve, ele quer ser chamado de Deus. Ele quer ser ovacionado. E o irmão Branham foi diferente. Ele tinha tudo por ser chamado de Deus, mas mostrou que ele era um homem. Todos os sinais que estavam na vida do irmão Branham, nós nunca vimos em homem algum na terra, exceto em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, no irmão Branham, fez mais sinais do que quando Jesus Cristo viveu aqui na terra, em Nazaré, na Palestina. Ele fez mais sinais em irmão Branham. Deus numa carne humana, Deus se expressando. Preste atenção agora, o parágrafo 104, perguntas e respostas número 2. Ele diz, assim sendo, não quero chamar-me outra coisa senão seu irmão. Sou seu irmão, e você apenas considere-me como o irmão Bill, o irmão Branham, ou o que for que desejes fazer acerca disso. Isso está bem. O que você creia, reserve isto para você mesmo. Veem vocês? O que você crê, reserve para você mesmo. Mas aceite o que eu estou falando. Me chame de irmão Bill, irmão Branham. Ele não diz nem para chamá-lo de pastor, de reverendo, de profeta. E eu tenho aqui o parágrafo também para podermos meditar, creio que é o parágrafo 48 desta mensagem, 49. Perguntas e respostas sobre Gênesis, 49. Mas pregadores pensam que por serem pregadores são maiores que um dos leigos membros da igreja. Quer dizer, o pregador, por ser pregador, ele pensa que ele é maior do que um leigo, um membro da igreja. Você aprende com o irmão Branham. O pastor tem que aprender com o irmão Branham. Você não é maior, é nada mais à vista de Deus do que aquele bêbado que foi convertido há 1 hora atrás. Não tem diferença um pastor com um bêbado convertido. Tem que ver, o bêbado tem que estar convertido também. Né? A pessoa, o profeta diz que não tem diferença do pastor com um bêbado. Não, bêbado convertido. Certo? É a mesma coisa de você querer um grande nome. E o irmão Branham diz, não, é irmão. O melhor é irmão. Irmão Branham. Aleluia. Foram estas coisas que a reforma nunca purgou. A reforma não deu conta de tirar isso das pessoas. Para poder mostrar para elas que um pregador não é maior. Agora, existe o desrespeito dentro da igreja, como em qualquer lugar, dentro do lar. Porque ouve estas coisas, não é maior, então é igual nós mesmos. Aí que está a pessoa que não entende de ofício. Irmão Branham está dizendo que está tratando de um ser humano. Não há nenhuma diferença. Ele não está tratando aqui propriamente do ministério que está na pessoa. Há diferença de ministério. Quando a pessoa tem um ministério e quando não tem um ministério. Contudo, ele que tem um ministério não pode sentir superior ao que não tem um ministério. O que canta, ele não pode
achar que ele é alguma coisa. Eu ouvi um rapaz dizendo com respeito ao cântico e ele diz, olha, nós cantamos não o que o povo quer, mas o que Deus gosta. Aí depois eu ouvi um pedacinho do que o Deus dele gosta, rock. Falei, não é o meu Deus não gosta disso daí. Mas ele foi ungido e ousado para falar isso. Não cantamos apenas o que o povo quer, escolhe, mas nós primeiro buscamos a Deus para ver o que Deus gosta. E aí eu ouvi um pedacinho do hino, que Deus gosta, todo mundo pulando, gesticulando e fazendo de tudo, é o que Deus gosta. Quer dizer, a pessoa não entende o que Deus gosta. Ela não tem condição de saber o que Deus gosta e que o Deus deste mundo gosta. Porque tem dois deuses. Um é o Deus eterno e o outro é o Deus desse mundo. Então as pessoas estão servindo um ou outro. Você não pode servir ao Deus deste mundo gostando dos rocks, das músicas pervertidas e depois dizer que ama a Deus, porque Deus mesmo não gosta destas coisas. Agora você diz, mas baseado no que você diz isto? Baseado no que Deus fez na terra através de um profeta nessa era, que nenhum homem na terra fez. Então eu posso dizer, porque eu estou dizendo aquilo que disse um profeta de Deus. Mas as pessoas não têm discernimento das coisas. Irmão Branham diz, você tem que ter discernimento do que você lê, do que você ouve. Tem que ter discernimento. E a maioria de nós não temos discernimento. Porque hoje nós ouvimos as pessoas falarem em Deus e falam e choram. Mas a vida não condiz com o que as Escrituras exigem. Então não adianta você vir no tabernáculo e achar que você é uma grande pessoa, que o pastor é uma grande pessoa, que o cantor é uma grande pessoa, que o músico toca muito bem, é uma grande pessoa, enquanto que nós devemos ser só irmão, reconhecer nosso ministério, e quanto mais dons tivermos, mais humilde devemos ser. É isso que eu vejo num homem como o irmão Branham. O homem que teve tantos dons, tanto poder e nunca engrandeceu. É aí que o homem fica bem com Deus. Fora disso, ele não sabe nem o que é a unção do Logos. Nós vamos estudar aqui. É tão simples, mas a pessoa não sabe. Então, nos dias dos apóstolos, a coisa era diferente. Então, o irmão Branham mostra aqui no parágrafo 49, perguntas e respostas sobre Gênesis, ele diz, veja, você não é maior e nada mais à vista de Deus do que um bêbado que foi convertido há 1 hora atrás. Foram estas coisas que a reforma não purgou. Eu sei que assino meu nome reverendo. Ele diz, eu sei, eu assino meu nome reverendo. Isto é exatamente certo. Isto é apenas uma coisa costumeira do dia. Mas isto não devia ser feito. Diz, eu assino reverendo Branham. Diz, é uma coisa costumeira do dia, mas isso não deveria ser feito. Reverendo, bispo, doutor, e todas estas coisas são títulos feitos pelo homem. São tolices. Na Bíblia foram Pedro, Tiago, Paulo, João e todo o resto deles. Eles não foram chamados pelos ofícios na Bíblia, mas foram chamados pelo nome. Não é por isso que você não vai respeitar a pessoa que tem aquele ofício. Porque a necessidade de ter revelação, luz, discernimento das coisas, passa a não ter respeito de Deus. Deus é eterno. Para que você pudesse vê-lo, conhecê-lo, tocá-lo,
Então, ele teve que ter um começo, uma criação, e esta foi o Logos. E o Logos quer dizer a palavra, e a palavra também é a teofania, mesma coisa. E Logos e Filho de Deus também é o mesmo. Por isso, foi lá no princípio, antes que houvesse qualquer criação nesta terra, qualquer coisa, primeiro Deus criou um meio para ser visto. Aí é o Logos, que é o Filho. É por isso que você encontra Jesus Cristo dizendo: glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Porque o Filho era aquele Logos que desprendeu da eternidade, que não é outro senão Deus se manifestando. Foi por isso que irmão Branham veio e ensinou nas eras da igreja. Você vai ver esse ensinamento. Ele ensinou: o Filho não veio manifestar a si mesmo, mas veio fazer-se conhecer o Pai. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ele não veio manifestar a si mesmo nem o seu nome, mas o teu nome, o nome do Eterno, foi manifestado. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Muito bem, mas ele tinha que chegar a este ponto para morrer. Este próprio Deus que criou um meio das pessoas o verem, que foi o Logos, a pequena luz branca, e aquilo veio a ser a teofania que aparecia e desaparecia, que conversou com Abraão e que desapareceu, e que veio e manifestou em Jesus Cristo. Olha o caminho do Logos para você conhecer. Deixa eu seguir aqui 107 perguntas e respostas, número 2. Agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. Essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. Você tem que ver essa coluna de fogo da fotografia, você tem que ver que é isso. É o Logos que saiu de Deus. Aí eu pergunto, esta coluna de fogo é o Filho do Homem? Não. Vocês note isso. Devemos aprender essas coisas. O caminho do Logos. O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Foi algo que saiu de Deus, mas olha aqui, é o atributo da plenitude de Deus, não apenas de uma parte. Porque quando houve a criação foi feita pela palavra, e a palavra foi aquela que veio no princípio, era a palavra, o verbo. E a palavra foi quem criou os céus, a terra, tudo. Primeiro foi a palavra, criou tudo. Amém? Estão entendendo? Por isso Deus, para formar uma criação física completa, Jesus Cristo é esta criação. Tudo foi criado nele. A Bíblia diz: todas as coisas foram criadas nele. Tudo que você vê foram criadas em Cristo. Você não pode vê-lo diferente, porque Deus é Espírito e nunca será visto. Mas aqui está o Filho. E quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, simplesmente mostrando a posição de cada um. A posição do profeta, que é o Filho do Homem, Jesus Cristo, e logo a posição do Logos, que é esse atributo que quando veio a ser Jesus Cristo, ali estava o Filho do Homem. Ele diz: é a coluna de fogo? Não, ali estava o Filho do Homem. Quando manifestou no caminho de Damasco para Saulo, era o Filho do Homem? Não, era o Logos. Vocês estão entendendo?
Ali era o Logos. Quando manifestou em carne, era o Logos? Não, era o Filho do Homem. Mas quando venceu seu trabalho, subiu ao céu e desceu no Pentecostes, operando na igreja, durante esse período das eras, era o Filho do Homem? Não, era o Logos, que é o Filho de Deus. Então você vê no parágrafo 15 desta mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, onde o Mombrana mostra que o Logos era... Aqui, ó. Então este Logos, o Filho de Deus, observa isto. Ele permite isto cair por centenas de milhões de anos até que ele faz isto parar. Isso quando ele estava criando. Agora, ele tem algo em sua mente. E o que ele está fazendo? Ele está escrevendo sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que o homem leu foi o zodíaco, as estrelas. Agora você vê o que os homens fizeram do zodíaco no mundo. Um meio de ganhar dinheiro. O que o povo se fez da Bíblia. Também um meio de ganhar dinheiro. Agora, a primeira Bíblia que Deus escreveu foi o zodíaco. Ló não tinha o livro que nós temos. Ló lia a Bíblia através do zodíaco, que começa com a Virgem e termina com o leão. E ali Jó fazia leitura da Bíblia, porque não tinha o que nós temos, o livro que nós temos. Se vocês forem ver quando veio Jó, ele está no meio do livro, mas ele veio no tempo de Moisés. E quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, trazendo o pergaminho, foi Moisés. E Jó viveu ali antes de Moisés. Ele tinha esta Bíblia, que era o zodíaco. Hoje nós temos a Bíblia de uma forma em livros, letra, tão fácil para se ler, tudo está nela. Tudo que vai acontecer, que aconteceu, que está acontecendo, está tudo dentro desta Bíblia. Está aqui, da Virgem ao leão. Está tudo dentro desta Bíblia. E se ele, na sua primeira vinda, manifestou na Virgem, ele disse que ele viria na sua segunda vinda, e a sua segunda vinda não era como virgem mais, mas a sua segunda vinda era como leão. Então ele manifestou sua segunda vinda como leão, assim como manifestou sua primeira vinda na Virgem Maria. Ele teve que vir da Virgem, e agora teve que vir do leão. Ele não podia revelar todas as coisas quando ele veio da Virgem. Nem o dia e a hora ele não podia revelar, não podia falar. Ele disse que não sabia. Mas nos dias do leão, ele diz, nesses dias de Apocalipse 10, quando houver o brado do leão, então esta é a segunda vinda. Aí ele já vem revelando o que na primeira vinda ele não podia revelar. Tenho muitas coisas a vos dizer que vocês não podem suportar agora, mas quando vier o Consolador, aí vocês vão ficar sabendo. Mas ele não podia revelar essas coisas, e nós precisamos entender isto que Deus diz para o irmão Brana, o que o próprio pai falou para o filho. O filho disse que não podia falar isso para vocês porque vocês não suportam. E Deus vem e fala para William Branham, não diga nada da terceira etapa. Você viu, falei para você não falar nada da primeira, da segunda. Você falou, a linha embaraçou, que é a forma de ganhar almas, de pescar, embaraçou. Mas desta terceira etapa, não diga a ninguém. Sempre Deus trabalhou dentro de um mistério. E Deus estava trabalhando dentro desse mistério do 7º selo, no tempo do irmão Branham, Deus trabalhando, obrando secretamente, em silêncio, mas obrando. Trabalhando, revelando secretamente. E as pessoas não percebiam isto.
Era a maneira de Deus fazer. E quando Deus estava revelando estas coisas, Ele estava no Logos? Não, estava no Filho do Homem. É o caminho do Filho do Homem, conhecendo o caminho do Logos, conhecendo o Logos. A hora dele trabalhar, como ele está trabalhando, durante o período de 7 eras da igreja, é o Espírito Santo operando. O que é o Logos? Filho de Deus. O que era Jesus Cristo? Filho do homem. Ele não podia falar nada com respeito ao Filho de Deus, porque a era do Filho do homem, mas logo ele mostrou que durante o período que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ali ele já era Filho de Deus. Era o Logos outra vez, em ação na igreja, e estava caminhando. Era o Logos agora operando na vida do seu povo, escolhendo quem ele quer, dando vista para quem ele quer. Você sabe que Saulo ficou cego. Mas a grandeza da luz faz você ficar cego. Mas sabe por que você fica cego? Porque você entra em contato com aquela luz de uma vez e você está cegamente caminhando pensando que está enxergando. Saulo pensava que ele via, aí quando apareceu a luz, ele viu que não via. Mas ele pensava que ele via, que ele era um grande erudito. Mas a hora que a luz apareceu, aquilo mudou. Não é mais você, Saulo. Ele já chamou aquela luz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas era Jesus em forma do quê? Agora não era mais carne. Agora era o Logos. Era o caminho dele. Ele veio de Logos, criou o homem, do homem veio e manifestou a Abraão uma teofania, falou com Abraão, deu ceia para Abraão. Mas logo em seguida se fez carne. Agora não se vê mais o Logos. Este é o espaço que você não vê o Logos. Depois que ele saiu de trás do véu, ele teve que vir no Pentecostes para que você pudesse vê-lo outra vez em forma de fogo, como ele foi no princípio. Ele já estava ali em forma de fogo outra vez sobre a igreja. Depois veio e falou com Saulo no caminho de Damasco, e aquela luz diz: eu sou Jesus. Amém. Aleluia. Perguntas e respostas, número 2, parágrafo 107, 108. Nós estamos aqui ainda estudando. Ele era santo, não levava pecado, tinha que haver uma oferta de sangue no Éden mesmo. Então aquele Logos se encarnou e habitou entre nós, onde aquilo habitou este Logos num corpo humano que era o sacrifício. Então, o que é o Logos? Era a unção. Era a unção que estava sobre o Filho. O que era o Logos? Era a unção que estava sobre William Branham. Amém? Quando o homem foi feito à imagem de Deus, então Deus desceu a imagem do homem para redimir ao homem. Isso uniu a Deus e ao homem. Os céus e a terra se abraçaram e beijaram um ao outro. Porque o homem pecou, mas Deus desceu aqui e abraçou o homem, se uniu com o homem. Então céus e terra se beijaram, abraçaram e beijaram. Você tem um Salvador, você não precisa ser perdido. E nesse tempo, quando o Salvador fez isto, que os céus se baixou na terra e se abraçaram, se beijaram, eu e você, nós éramos apenas o pó da terra. Mas nós sentimos o afago desse Deus nessa terra, descendo e salvando a parte da terra que podia ser redimida. Nem tudo na terra é redimido. Tem a parte da terra que é redimida. Outra parte não. Nem toda a terra produz. Tem uma parte da terra que você joga semente, mas ela é pedra. Ela está ali na terra.
mas é pedregal. Você semeia, mas aquilo começa a crescer, já amarela, porque não tem onde se arraigar suas raízes. E ali é o fim dela. Tem aquela outra semente que foi semeada entre espinhos. É uma terra, mas é uma terra de espinhos. Não produz os espinhos, os cuidados da vida, as ilusões. Sufoca aquela semente e ela não vai para frente. Mas como é bom, e tem aquele outro que é plantado, semeado à beira do caminho, e as aves do céu passam e roubam aquela semente. Semente desde a cura divina e salvação e tudo que você precisa, aquilo é semeado à beira do caminho. A semente da revelação nesta era, você tem que saber que o Filho do Homem saiu a semear. E ele semeou e parte da semente caiu na beira do caminho. E as aves dos céus vieram e roubaram aquela semente. As aves do céu são pastores, evangelistas, apóstolos, que chegam e doutores em divindade, que são mestres, que roubam do povo a semente da revelação. Mas, irmãos, Deus não se preocupa. Você tem que saber que Deus não está preocupado com a semente que caiu entre espinhos. Ele já sabia. Diz, eu vou te dar uma oportunidade, mas você vai deixar o espinho te sufocar. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Se você puder gerar alguma coisa aí, mas não tem jeito. Eu vou nascer mesmo entre espinhos. Nasce, mas você me sufoca. Eu não posso ir para frente, porque você não larga dos cuidados da vida, só pensa em coisas terrestres, terrenas. Aí Deus vai se preocupar. Tem semente que cai no meio de pedregal, coração duro, tem irmãos de coração duro, mas Deus não deixa de semear, porque até no fim Ele vai pedir a semente que caiu nesse lugar. Coração duro, pedra, mas Deus vai pedir a semente que eu joguei, mas você não tinha uma terra para germinar a semente. Ela começou, mas não tinha onde arraigar suas raízes. E aquilo queimou, amarelou, e você perdeu minha palavra, perdeu minha revelação. Eu semeei, caiu na beira do caminho. Eu sabia disso, o semeador sabe disso. Quando ele semeia, cai na beira do caminho, as aves vêm e comem. A Bíblia é chamada ainda aves do céu. Aves do céu são pastores, são pregadores. Não é gente ruim, é gente boa. É gente que deveria cuidar da semente, mas arrebata a semente daquele irmão e diz, não escuta. Como no passado, eles arrebataram a Bíblia da mão do povo e diziam, não lê este livro da capa preta. E a igreja recolheu as Bíblias e queimou as Bíblias. A tática dela hoje é outra. E a tática de Satanás é outra hoje. É outra coisa. Leem a Bíblia. Agora, não escuta esses CDs. Não escute as mensagens do Brana. Queime elas. O diabo mudou de tática. Ele sabe como trabalhar. E as pessoas não percebem, porque hoje todo mundo está mandando ler a Bíblia. O católico que de primeiro falava de nós, porque nós falávamos aleluia, hoje são os primeiros a falar aleluia. Aleluia, glória a Deus, falar em línguas. Você vê que tem aí hoje quantas igrejas falando em línguas. Mas antes eles eram os críticos e chamavam nós de línguas, de aleluias, de lava-pés. Muitos deles hoje estão lavando os pés, falando aleluia. Estão usando daquilo que criticavam anteriormente, porque Deus parou de trabalhar naquilo. Eu disse qualquer dia tem que falar sobre isso, porque essas são as virgens nécias. E as virgens nécias, elas estão em busca do azeite, mas o que elas encontram é falar língua, aleluia, glória a Deus, e vai, mas não passa daquilo, isso não é azeite. Isso foi azeite no dia de Pentecoste, e quando esse azeite caiu no dia de Pentecoste, eles falaram em línguas conhecidas.
não estranhas. Depois a igreja recebeu a orientação através de São Paulo que tinha línguas estranhas e que para falar línguas estranhas tinha que haver um intérprete, senão era para todo mundo calar a boca. Porque se entrar um indulto dentro da congregação, diz Paulo, e encontrar vocês falando línguas, não dirão que estão loucos. Isso é Babilônia, e Deus não é Deus de confusão. E Paulo então ensinou os irmãos da igreja de Corinto. Tinha que haver uma igreja fraca, carnal, como uma igreja de Corinto, para servir os ensinamentos para nós aqui. Paulo deu para eles lá e serve para nós aqui, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está dando o mesmo ensinamento hoje, a mesma ordem do culto hoje. Mas o problema é as pessoas não perceberem aquela maneira de Deus trabalhar, o caminho do Logos, e reconhecê-lo. Paulo foi reconhecer como? Quando a luz o cegou. Quem és tu, Senhor? Aí ele reconheceu. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe com quem você está mexendo? Sabe esse povinho que você está mexendo? Eles não têm rei na terra, eles não têm poder monetário, eles não têm poder humano, eles não têm poder político, mas eu governo sobre eles, eu sou o rei deles. E você, Saulo, diz que me segue. Você não percebia meu caminho? Olha eu como estou. Eu sou o que você brigava contra, eu sou o que você lutava contra, eu sou Jesus. Agora terá tempo, será para Deus manifestar para este povo e falar para eles, para o crente da mensagem, diz, eu sou o Cordeiro que sai do trono, me converti em leão, que você disse que não era assim, eu sou ele. Eu falei para Saulo e ele creu. Mas para crer teve que ficar cego, teve que perder a popularidade, teve que cair do cavalo. E não é outra coisa que acontece com cada crente, com cada pastor que crê que o Cordeiro saiu do trono, tem que cair do pedestal. E não adianta perseguir, você vai perseguir até um certo ponto. Mas essa luz vai alcançar a semente eleita. E você deixa as aves do céu, o seu pastor, roubar esta revelação de você, esta semente que Deus plantou através do sétimo anjo, ministério do Filho do Homem na terra. Deus plantou e você deixa as aves do céu, o seu pastor, o seu evangelista vir e roubar esta semente de você e dizer, não leia, não escute. Você permite isto? É a sua própria perdição, mas graças a Deus que tem uma terra preparada. E essa terra, ainda que ela produz 3 classes de crente, mas ela tem essa terra que produz 30, 60 e 100 por um, diz o Senhor Jesus. Tem. Isso é o povo da mensagem, dentro dos eleitos que não produz. Tem eleito que não tem condição de produzir 100% dessa verdade, 100% da revelação. Tem outros que não têm condição de produzir, senão 60%. E tem outros que produzem só 30%. Mas pelo menos foi uma terra boa. Não deixou ninguém roubar isso deles. Se produz pouco, não dou conta de produzir muito. Mas tem uma coisa, estou dentro desta eleição. 30, eu sei que nós podíamos pensar, só o que produz 100 por um é que irá no arrebatamento. Não, não é tanto assim. Esses daí, pelo menos, estão produzindo o que eles vieram para produzir, mas não deixar ninguém roubar a semente deles. Esses são os crentes que não deixam os pastores tomar os CDs deles. Porque o crente que deixa o seu pastor tomar um CD de mensagem deles, é porque ele também não tem a semente da eleição. Ele deixa se levar por qualquer vento de doutrina, ele não examina a palavra, não examina o que Deus disse. Gente, esta é a hora principal para se ver o caminho do Logos. Desprezar a mensagem do profeta nesse dia é desprezar o caminho que o Logos passou. Agora, quando ele estava manifestado em carne, ele não era o Logos estava sobre ele como unção. Entende? Ali estava o Filho do Homem, Deus numa carne, profeta.
Mas o Logos, a coluna de fogo que guiou Israel, esta mesma coluna de fogo que se vê na cabeça do profeta William Branham. Esta é a mesma coluna de fogo que está aqui sobre nós através da palavra. A unção da palavra que vem sobre cada um de nós. Nós precisamos disso daqui. Amém? Nós precisamos. Olha, eu sei que é muita coisa, a gente não dá conta de tudo, mas deixa eu ler, pelo menos, tem muita coisa aqui, mas não dá. Tenho 10 minutos só e não dou conta. O 114, perguntas e respostas, número 2. Ele diz aqui: agora, nesses últimos dias, o Logos que estava sobre Jesus, do qual ele se tem convertido outra vez a coluna de fogo, de novo tem descido à terra para... Preste atenção. Aí, entre aspas, eu ia dizer algo, porém observa a fita. Eles não creriam isso se vocês contassem. Não faria nenhuma diferença. A gente não o creria, mas omitirei isso. Porém, tem descido para, como um juízo de investigação continuando. A semente recebe isso, porque a coluna de fogo tem descido à terra. Ele diz, depois que aconteceu o Pentecostes, ele queria mostrar isso para nós. A coluna de fogo tem descido sobre um homem. Ela então tem esse caminho de coluna de fogo, que é o Logos, que veio de Deus, da eternidade, e foi uma forma de manifestação. Era o Filho. É o único lugar que você pode ver o Pai, porque o Pai é Espírito, você não vê ele nem no céu, nem na terra, lugar nenhum, mas aqui está o Filho, quem vê o Filho, vê o Pai. Por quê? Porque o Filho não é uma manifestação de si próprio. Quero bater nisso, porque essa doutrina está por todo lado, não só no Brasil, está por todo lado. O Filho não é uma manifestação de si próprio, o Filho manifestou o Pai. Ele não veio para manifestar o Filho como algo separado do Pai. Ele veio para manifestar o Pai, que não pode ser visto, mas olha em mim, no Filho, e você vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Isso combina com a Escritura e com tudo que o irmão Branham tem pregado. Eu creio nisso daqui. Agora, o irmão Branham podia falar isso daqui para nós. Olha, agora nesses últimos dias, o Logos que estava sobre Jesus tem convertido outra vez em coluna de fogo. E você sabe que era. Ele estava sobre Jesus, e Jesus era o Filho do homem. E o Logos estava sobre ele. A unção estava sobre ele. Certo? Agora, ele converteu a coluna de fogo novamente. Depois que ele morreu, ressuscitou, aí ele converteu a coluna de fogo novamente. Aí que o irmão Branham ia dizer que ele converteu em coluna de fogo, ele veio na igreja, ele operou na igreja, mas este Logos, aqui nos últimos dias, ele ia manifestar em carne outra vez, como ele fez lá no Oriente. Ele então faria aqui no Ocidente, e ele fez o Logos novamente. Olha o caminho dele, ele vem como o Logos, uma pequena luz, logo ele é uma teofania, onde já dá ceia para Abraão, Abraão já confraterniza com ele, logo ele se encarna, ele é um homem igual a nós, chora igual a nós, ele nasce como um bebê igual a nós mesmos, era aquilo ali, era o caminho do Logos, mas tinha que ser conhecido no seu dia, como ele era, naquele dia ele era o Filho do homem. Para ele ser o Logos outra vez, ele tinha que voltar ao Pai. Como ele voltou após a sua morte e ressurreição, ele voltou ao Logos. Voltou à condição original, para poder estar na igreja outra vez. E não agora, a coluna de fogo, Logos ungiu um homem, mas agora veio e ungiu a igreja. No final das eras, ele faria o mesmo. Olha, o Logos outra vez se converteria em carne, veria em carne, conforme São Lucas 17, 26 a 30, que nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, teríamos a manifestação do Filho do homem. O Filho do homem não é o Logos, mas o Logos estava ungindo o Filho do homem. Amém? Aleluia. Aqui você tem a mensagem, lê em casa depois,
para vocês verem o que o irmão Brana prossegue dizendo. Não sei se amanhã a gente prossegue aqui para dar mais uma luz sobre o assunto, mas eu queria apenas só esmiuçar um pouquinho esse caminho do Logos, para você ver, quando ele é filho do homem, você tem que conhecê-lo como filho do homem, e a unção sobre o filho do homem, certo? Aquilo ali é a unção sobre o filho do homem. E é exatamente esta pergunta que fizeram para o irmão Brana. Deixa eu repetir para me encerrar. Alguns dizem que o irmão Brana é o filho do homem. Não era. Ele era um dos filhos do homem. Eu cria que a coluna de fogo era o filho do homem. Estou errado? Também estava errado. Que a coluna de fogo não era o filho do homem. A coluna de fogo era a unção sobre o filho do homem. Amém? Então é isto que a igreja deve perceber agora, porque a unção esteve sobre todo o período da era do Filho de Deus, 7 eras da igreja, quando veio a encarnação novamente, Deus em carne para cumprir o ministério do Filho do Homem. Ali estava o Logos focalizando um homem outra vez, ele mostrou ali. Em 1950, quando foi tirada essa fotografia do irmão Brana, foi mostrado a coluna de fogo, que o irmão Brana sempre mostra. Você já viu a foto dele? O irmão Brana diz, você já viu a minha foto? Ele diz, a foto dele, quer dizer, a foto da coluna de fogo. Você já viu a foto do Logos? É a foto dele. É ele ungindo o profeta. Então aquilo que estava partido entre a igreja e 7 eras da igreja do Filho de Deus, agora focalizou sobre um homem, que era o ministério do Filho do Homem no dia, aí o Logos estava manifestado sobre o Filho do Homem. Certo? Manifestado aquele ministério, estava na terra. Então o Logos estava ungindo, a coluna de fogo, o Logos é a unção de Deus sobre o profeta. Agora o profeta fez o que fez, revelou, Deus deu tudo através dele e ele foi embora. O que aconteceu? Esse mesmo Logos agora não está num homem específico no mundo. Esteve num homem especial no mundo, que foi o seu 7º anjo, o profeta de Apocalipse 10, de 1 a 7. Deus esteve ali, o Logos esteve sobre ele, mas hoje o Logos não está sobre um homem específico na terra. O Logos está sobre sua igreja, seu corpo místico, quer dizer, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Assim como foram as eras do Filho de Deus, que o Logos estava ungindo, agora o Logos está ungindo cada um de nós, com o quê? Com a revelação dos 7 trovões. O Logos não está ungindo com outra coisa. Ele está ungindo, porque ele veio ungindo para cura, para libertação, para tudo, durante todas as eras. Mas quando chegou em William Branham, no 7º anjo, ele trouxe uma unção de revelação do mistério que estava oculto em todas estas eras. Agora, o Logos retornou à igreja, porque o profeta já partiu, ele vem para esta igreja, que é o corpo de Cristo, que come o livrinho que foi revelado. Você tem condição de comer, porque o livro já foi revelado, coma e perceba esta unção. Conheça a unção do Logos sobre você, a unção de Deus sobre a sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado pelo momento que nós temos de meditar na sua palavra. Cada dia ilumina-nos mais para sermos uma bênção. Liberta cada um, perdoa cada um, porque isto é o que o Senhor já tem feito. Mas conforme cada pessoa crê, manifesta segundo sua fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.